Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia com a professora Carmen. E o tema dessa semana nós vamos falar sobre produção agrícola, agropecuária, né? E a questão dos impactos que o homem vem sofrendo ao longo dos anos, ou vai prejudicando a produção agrícola, ou acrescentando a mecanização, tá bom? A maior parte dos alimentos que consumimos e das matérias-primas que necessitamos para produzir os mais variados tipos de produtos é obtida por meio de agricultura e da pecuária. Essas atividades são desenvolvidas de modos muito diferentes nas mais diversas regiões do planeta. Existem propriedades pequenas, médias e grandes, que estão localizadas perto ou longe das cidades. Algumas delas empregam muitos trabalhadores e outras poucos trabalhadores. Além disso, há diferença quanto à utilização de máquinas. Em alguns casos, por exemplo, as máquinas chegam a realizar quase todo o trabalho. Também é diferente relacionamento entre técnicas. Algumas propriedades usam técnicas mais avançadas, mais modernas, e outras não, as técnicas que utilizavam no passado ainda. Todas essas características imprimem marcas diferentes em cada lugar. Portanto, o nível de desenvolvimento tecnológico, as condições socioeconômicas, os hábitos alimentares e os aspectos ambientais de cada lugar, entre outros fatores, influenciam a configuração das atividades agropecuárias no espaço geográfico, ok, gente? Porque existem lugares que o homem ainda planta, colhe, né, com as suas mãos, né, no arrozal. Tem exemplo aqui no livro de vocês, o cara lá na China, eles plantam e eles mesmos colhem com as mãos. Existe também a colheitadeira mecanizada, que o homem vai lá e tira rapidamente e não precisa muitas ações de vários trabalhos braçais, né? E o início do desenvolvimento da agricultura e da pecuária? Como foi, gente? Como foi sexto ano? O desenvolvimento da agricultura e da pecuária teve início há cerca de 10 mil anos atrás. Olha quanto tempo! Até então, os grupos humanos não conheciam as técnicas de cultivo, nem sabiam domesticar os animais e viviam de caça e da coleta. Quando havia um inverno rigoroso ou período de seca muito prolongado, as pessoas se deslocavam para regiões melhores. Esses povos, portanto, não tinham habitação fixa, ou seja, eram nômades. Nômades são pessoas que não tinham habitação fixa, eles iam de um lugar para o outro, dependendo da situação climática, ok? É provável que, com o passar do tempo, os seres humanos devem ter melhorado, né, sua produção, crescia cada vez mais e viram a necessidade de se implementar numa localidade, num lugar, no espaço dele. Quando as condições naturais eram favoráveis, a produção de alimentos era um excedente, era maravilhoso. Com isso, esses povos passaram a ter a possibilidade de fixar permanentemente em um mesmo lugar, tornando-se sedentários, ok? Alguma dúvida sobre isso? Ao longo da história, os agricultores procuraram desenvolver novas técnicas para obter aumento de produção e, além disso, para que o cultivo não dependesse tanto das condições naturais. Foi assim que surgiu a utilização de animais, desse tanto para também trabalhar com eles nos canais de irrigação. Inventos de arados, enxadas, carroças e moinhos, desenvolvidos lentamente no decorrer dos séculos, até chegar às modernas máquinas utilizadas hoje em dia, né? Hoje em dia, a agricultura, a pecuária utiliza modernas máquinas, mas ainda existe a presença do ser humano, né? Com a mão. Na natureza e agricultura, como que é a relação da natureza e agricultura? As formas do relevo, o tipo de clima, do solo e a proximidade com os rios favorecem muito a plantação de algum alimento? Sim, favorece. Então o homem percebeu que existe essa necessidade. Para ter ideia, as trocas das espécies de animais e vegetais eram diversas entre os lugares do mundo. Imagine uma refeição como essa: um bife acebolado, temperado com pimenta, acompanhado de arroz para beber, um suco de laranja como sobremesa, uma banana ou uma fatia de melancia para encerrar um cafezinho. Você diria que isso é uma refeição de um brasileiro, sim ou não? Vocês vão me responder na próxima aula. No Brasil, desde o início do período colonial, foram introduzidos diversas espécies de animais e vegetais, que
que até então não existiam nessa parte do planeta. Por isso, mesmo alimentos que são muito comuns no Brasil não são originários daqui, como alimentos da refeição descrita acima. Além deles, alho, louro, hortelã, alface, manga, coco, cana-de-açúcar, galinhas, porcos, vacas e cabras são exemplos de vegetais e animais utilizados como alimento em nosso país, mas que foram trazidos de outras terras mais longínquas e se adaptaram ao nosso clima e condições naturais aqui do Brasil. Entendeu? Aqui no Brasil a gente tem alguns alimentos que não é originário nosso, mas se adaptaram ao nosso clima. Outra imposição da natureza foi a agricultura, a necessidade de plantar e colher em determinadas épocas, embora existam plantas que dependem de uma quantidade menor de água, ou seja, tem a época que a gente vai tem um alimento que tem bastante no supermercado. Aí depois nós vamos um tempo no supermercado, tem aquele alimento? Não tem. Porque não é época de plantação daquele, mas tem a plantação do outro. Então, a questão da agricultura é diferenciada. A gente tem que ver quais são as épocas do fruto daquele momento, entendeu? É por isso que a oferta de preços das frutas em feiras e supermercados muda ao longo do ano. A fruta da época é sempre mais abundante e, em geral, exige menos tecnologia em sua produção. Já os cereais podem ser estocados, sua oferta costuma ser constante o ano inteiro. Apesar de que nós estamos vendo, né, com a questão da pandemia, os preços dos alimentos aumentaram drasticamente. Então, nós estamos falando de tecnologia, de produção de alimentos, da questão da época, mas hoje em dia, atualmente, os preços, tanto das frutas como dos alimentos, estão subindo muito. O fato da tecnologia existir não significa que ela está disponível para todos. O desenvolvimento e aplicação de técnicas avançadas requer altos investimentos em pesquisa e equipamentos. E para tornar essas técnicas mais acessíveis à população, são necessários empréstimos e financiamentos para pesquisar compras, materiais, além de redução do preço de equipamentos e estímulo à troca de informações. Gente, existe isso tudo, existe tecnologia, a compra de alimentos, o período da agricultura, o período da pecuária, mas isso tem uma agressão aos meios naturais? Sim ou não? Existem técnicas que sim, que colocam fertilizantes, botam alguns produtos na natureza que depende, né, poluem rios, pesticidas, inseticidas que poluem a natureza. Às vezes um alimento a gente compra tão bonito ali na feira, será que ele é totalmente natural? Sim ou não? Vocês vão me responder. Porque existe agrotóxico também, gente, nos alimentos, né? Os inseticidas e os pesticidas são muito pertinentes na agricultura. Os inseticidas foram investidos para combater os insetos invasores que destroem até 40% das colheitas durante o armazenamento em celeiros ou solos. Os pesticidas são produtos químicos usados por agricultores e jardineiros em suas plantações para eliminar ervas daninhas, fungos, pulgões e outros parasitas. Então, resumindo, nós estamos falando de quê? Da questão da pecuária, da agricultura, né, agropecuária e seus impactos ao meio ambiente, tá bom? Um bom final de semana para vocês, fica com Deus, até a próxima aula.